Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 6. Livre para desenvolver o seu potencial. Vocês não sabem que em uma corrida todos os corredores competem, mas somente um recebe o prêmio? Portanto, corram a sua corrida para que vocês possam tomar posse do prêmio e torná-lo seu. 1 Coríntios 9, 24. Quando somos confiantes e estamos livres dos medos que nos atormentam, podemos desenvolver o nosso potencial e ter êxito em ser tudo o que Deus pretende que sejamos. Mas não podemos desenvolver o nosso potencial se tememos o fracasso. Ficaremos com tanto medo de falhar ou de cometer erros que isso nos impedirá de avançar. Recentemente, conversei com um jovem de nossa equipe que tem um grande potencial. No entanto, ele havia recusado 2 promoções que oferecemos a ele. Eu senti em meu espírito que ele era inseguro e que não estava ciente do quanto poderia realizar para o reino de Deus se simplesmente desse um passo de fé e confiança. Suas inseguranças o haviam aprisionado. Ele fazia o seu trabalho de forma excelente e era elogiado por todos, mas tinha medo de aceitar qualquer promoção. Era mais fácil e mais confortável simplesmente permanecer na mesma posição. Quando somos inseguros, frequentemente ficamos com o que é seguro e familiar, em vez de nos arriscarmos a avançar e fracassar. Eu sentia que, por causa do tipo de personalidade específico daquele jovem, ele não gostava de mudanças. Sua hesitação em aceitar responsabilidades maiores estava fazendo com que recusasse oportunidades de avançar. Ele disse que simplesmente achava que não estava pronto, e a verdade é que nunca estamos prontos. Mas quando Deus está pronto para se mover em nossa vida, precisamos acreditar que Ele nos equipará com o que precisamos no momento certo. Não se trata de achar sinceramente que não estamos prontos para o próximo passo, mas presunçosamente nos sentimos prontos quando, na verdade, não estamos. Esse de fato é o problema. O orgulho sempre causa entraves e nos leva ao fracasso no fim. Depender humildemente de Deus, por outro lado, nos leva ao sucesso. Creio que Deus nos chama para avançarmos quando não nos sentimos prontos para que tenhamos de depender completamente dele. Conversei com o jovem e encorajei-o. Ele disse que sabia que eu estava certa e que queria começar a avançar. Disse também ter pedido a Deus um dia para fazer algo diferente. E, no entanto, todas as vezes que alguém lhe oferecia alguma coisa nova, oportunidade de crescimento, ele sempre a recusava. A insegurança, a falta de confiança em si mesmo e o medo podem nos impedir de atingir o nosso potencial pleno por completo. Mas se a nossa confiança está em Cristo e não em nós mesmos, somos livres para desenvolver o nosso potencial, porque estamos livres do medo do fracasso. Como cristãos, o nosso trabalho número 1 é o desenvolvimento do nosso potencial pessoal. Uma das definições do dicionário American Dictionary of the English Language Noah Webster para a palavra potencial é existir em possibilidade, não de fato. A definição seguinte é da palavra potencialidade, descrita como não decisivamente. Em outras palavras, onde há potencial, todos os requisitos necessários para o sucesso estão presentes, mas eles ainda não foram colocados em ação. Ainda é necessário algo que os impulsione,
os mova e motive. Geralmente estão em forma embrionária, precisam ser desenvolvidos. O potencial não pode se manifestar sem forma. Deve haver algo dentro do qual ele seja derramado, algo que o fará tomar forma e ser útil. Quando oferecemos àquele jovem uma promoção, estávamos oferecendo-lhe uma forma na qual podia derramar o seu potencial. Jamais veríamos seu potencial tomar forma se ele não fizesse algo para exercitá-lo. Ele tinha potencial, mas esse potencial precisava ser desenvolvido. Para desenvolver um projeto habitacional, o engenheiro faz uso de plantas de projeção, mas elas são apenas esboços guardados em seu escritório até que se concretizem na forma de casas. O que existe no espaço que separa o potencial de sua concretização? Creio que são 3 coisas: tempo, determinação e trabalho árduo. É triste perceber a quantidade de potencial mal aproveitado e desperdiçado existente no mundo. Deus colocou uma parte de si mesmo em cada um de nós. Fomos criados à sua imagem e Ele é cheio de potencial. Com Deus nada é impossível. Mateus 19, 26, paráfrase minha. Todos temos potencial e muitos de nós querem ver a sua concretização, mas frequentemente não estamos dispostos a esperar, a ser determinados e a trabalhar duro para desenvolvê-lo. Temos muita vontade, mas pouca força de vontade. O desenvolvimento e a manifestação do potencial requerem uma fé firme, não mero pensamento positivo. Sonhos e visões se desenvolvem de uma maneira semelhante à maneira como um bebê se desenvolve no ventre de sua mãe. Certas coisas precisam ser feitas de determinado jeito, ou a mulher grávida nunca dará à luz um bebê saudável. Ela precisa esperar que a gestação chegue a termo, pois um nascimento prematuro produzirá um bebê doente. Ela também deve estar plenamente determinada e disposta a trabalhar duro para dar à luz aquele ser que está dentro dela. Qualquer mulher que já passou por isso se lembra do trabalho de parto. Pode sim dizer sim e amém a esse fato. Não faça planos pequenos. A verdadeira riqueza se consegue com sabedoria e bom senso. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Provérbios 24, 3, 4, ABV. Espero que você tenha um sonho ou uma visão em seu coração envolvendo algo maior do que o que você tem agora. Efésios 3:20 nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que podemos esperar, pedir ou pensar. Se não estamos pensando, esperando ou pedindo nada, estamos enganando a nós mesmos. Precisamos pensar em coisas grandes, esperar coisas grandes e pedir coisas grandes. Sempre digo que é preferível pedir muito a Deus e receber a metade disso, do que pedir pouco e receber tudo o que foi pedido. Entretanto, falta sabedoria àquele que apenas pensa, sonha e pede grande, mas não entende que uma vida bem-sucedida é construída por meio de um planejamento sensato. Os sonhos para o futuro são possibilidades, mas não são definitivos. Em outras palavras, eles são possíveis, mas não ocorrerão de forma definitiva se não fizermos a nossa parte. Quando vemos um atleta de 20 anos que é medalhista de ouro nas Olimpíadas, sabemos que ele passou muitos anos praticando enquanto os outros estavam brincando. Ele pode não ter se divertido com seus amigos, mas desenvolveu o seu potencial. Agora ele tem algo que lhe dará alegria pelo resto da vida. Muitas pessoas utilizam o método do jeitinho para tudo. Elas só querem o que faz com que se sintam bem
no agora. Elas não estão dispostas a investir no futuro. Não entre na corrida apenas para se divertir. Corra para vencer. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Há uma mina de ouro escondida em cada vida, mas temos de cavar para alcançá-la. Precisamos estar dispostos a cavar fundo e ir além do que sentimos ou do que é conveniente. Se cavarmos, indo a fundo no espírito, encontraremos uma força que jamais imaginamos ter. Quando Deus me chamou para o ministério, eu queria cumprir o seu chamado mais do que qualquer coisa. Eu nem sequer sabia por onde começar, e muito menos como terminar a tarefa. À medida que Deus me deu ideias ungidas e me abriu portas de oportunidade para o serviço, eu avancei com fé. A cada momento Ele me enchia com a força, a sabedoria e a habilidade necessárias para ter êxito. Eu tinha dentro de mim reservas que nem sequer sabia existirem, mas Deus já sabia o que havia colocado em mim há muito tempo. Frequentemente olhamos para uma tarefa e pensamos não haver meios para fazermos o que precisa ser feito. Isso acontece porque olhamos para nós mesmos quando deveríamos olhar para Deus. Quando o Senhor chamou Josué para assumir o lugar de Moisés e conduzir os israelitas à terra prometida, ele lhe disse: Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:5. Se Deus promete estar conosco, Ele o faz. Isso é realmente tudo o que precisamos. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vê 2 Coríntios 12:9. Seja quais forem os ingredientes que faltam ao nosso homem natural, Ele os acrescenta ao homem espiritual. Podemos extrair o que precisamos do Espírito. Acesse a força do Senhor. Sejam fortes no Senhor, recebam poder através da sua união com Ele. Extraiam a sua força dele, aquela força dada pelo seu ilimitado poder. Efésios 6:10. Nessa passagem, Paulo nos garante que o Espírito Santo derramará força ao nosso espírito humano à medida que tivermos comunhão com Ele. Depois, em Efésios 3:16, Paulo ora ao Senhor por nós, que Ele nos conceda que do rico tesouro da sua glória vocês sejam fortalecidos e reforçados com grande poder no seu homem interior pelo Espírito Santo, o qual habita no seu ser e na sua personalidade interior. Em Isaías 40:31, o profeta nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando olhamos para esses e outros versículos, fica bastante óbvio que somos fortalecidos à medida que nos achegamos a Deus. Para pedir o que nos falta. Quando iniciei no ministério, eu tinha potencial, mas tive de trabalhar com o que eu tinha por muito tempo. Deus me ajudou e pouco a pouco avancei em direção ao lugar onde estou hoje. Claro que nem sempre foi fácil. Houve muitas e muitas vezes em que pensei simplesmente não poder continuar. A responsabilidade parecia ser maior do que eu podia suportar. Afinal, também sou esposa e mãe de 4 filhos maravilhosos. Mas eu era motivada pelo desejo de ser tudo o que eu podia ser. Ao longo da minha vida, muitas pessoas me disseram que eu nunca seria nada, então estava determinada a não sucumbir às profecias negativas dessas pessoas. Deus havia me dito que eu tinha potencial e um futuro, e que se eu confiasse nele, trabalhasse duro e me recusasse a desistir, ele me faria cruzar a linha de chegada. A maioria das coisas que realmente vale a pena fazer nunca é fácil. Não fomos cheios com o Espírito Santo de Deus para fazer coisas fáceis. Ele nos enche com o seu Espírito
a fim de que possamos fazer coisas impossíveis. Se você quer desenvolver o seu potencial e ter sucesso em ser tudo o que pode ser, mantenha seus olhos no prêmio e siga em frente. Nem tudo será fácil, mas valerá a pena. Não tenho palavras para dizer a você o quanto sou grata hoje por não ter desistido em algum ponto do caminho. Teria sido fácil dar desculpas e desistir, mas eu estaria sentada em algum lugar agora, totalmente infeliz e sem realizações, provavelmente me perguntando por que a vida tinha de ser tão injusta comigo. A maioria daqueles que culpam a tudo e a todos pelos seus fracassos tinha o potencial dentro de si, mas ou não souberam como desenvolvê-lo ou não estavam dispostos a entender as exigências envolvidas neste processo. Quando as coisas não dão certo em nossa vida, não é culpa de Deus. Ele tem um grande plano para cada um de nós. Não devemos culpar as circunstâncias, porque elas podem ser superadas com fé e determinação. Não são as outras pessoas que são o problema, porque Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Embora as pessoas se levantem contra nós e Satanás as use para nos impedir e nos atormentar, elas não podem prevalecer. Se Deus está do nosso lado, simplesmente não importa quem se levante contra nós. Eles não são mais poderosos do que Deus. A verdade é que quando as coisas dão errado e temos a sensação de estarmos sentados na beira da estrada, apenas vendo a vida passar, enquanto todos os demais estão tendo sucesso, é porque não obedecemos a Deus. Não avançamos e não nos dispomos a dar passos gigantescos de fé. Não estávamos dispostos a parecer tolos, a ser julgados e criticados, a deixar que riam de nós, a ser rejeitados e rotulados como radicais que precisam se acalmar e simplesmente ir com a maré. O mundo quer que nos conformemos, mas o Senhor quer que nos transformemos, se fizermos as coisas do jeito dele. Ele nos tomará e nos transformará em algo maior do que tudo aquilo que já sonhamos, se nos recusarmos a desistir e simplesmente continuarmos correndo a corrida que nos é proposta. Correndo a corrida. Se desenvolvermos e deixarmos de lado todo obstáculo, peso desnecessário e aquele pecado que tão prontamente, habitualmente, inteligentemente nos prende e nos embaraça, e corramos com resistência paciente o percurso da corrida indicada que nos é proposta. Hebreus 12:1. Quando o escritor da carta aos Hebreus disse a eles para se desembaraçarem e deixarem de lado todo obstáculo, ele estava pensando nos corredores de sua época, que entravam em uma corrida dispostos a vencer. Eles literalmente se despiam de suas roupas, ficando com uma simples tanga. Eles certificavam de que não houvesse nada que pudesse embaraçá-los e impedir que eles corressem o mais rápido possível. Eles estavam correndo para vencer. Algumas pessoas correm, mas não para vencer. Elas apenas querem se divertir participando da corrida. Para desenvolver o nosso potencial, o que Deus pretende que sejamos, teremos de deixar de lado outras coisas. Para sermos vencedores na vida, precisamos fazer coisas que deem suporte aos nossos objetivos e nos ajude a cumprir o nosso propósito. Precisamos aprender a dizer não a pessoas bem-intencionadas que querem nos envolver em situações intermináveis, as quais, no fim das contas, roubam o nosso tempo e não geram frutos. O apóstolo Paulo estava atento ao desenvolvimento do seu potencial. Ele se imaginava em uma corrida, levando ao limite cada nervo e músculo e empregando toda a sua força, como um corredor com as veias saltadas, para não deixar de atingir o objetivo. Devemos nos posicionar e entrar
em concordância com Deus, de que seremos excelentes e não medíocres. Precisamos fazer uma avaliação da nossa vida e podar qualquer coisa que nos embarace ou simplesmente roube o nosso tempo. Precisamos ser determinados, trabalhar duro e nos recusar a desistir, extraindo forças de Deus e não dependendo de nós mesmos. Se fizermos essas coisas com persistência, no fim teremos vitória. Mas se estivermos na corrida apenas para nos divertirmos, não ganharemos o prêmio. Hebreus 12:1 nos diz para nos despirmos e deixarmos de lado todo obstáculo e o pecado que nos embaraça. É praticamente impossível ser bem-sucedido espiritualmente quando pecamos de forma voluntária e consciente. Não quero dizer que precisamos ser totalmente perfeitos para que Deus nos use, mas estou dizendo que precisamos estar determinados a manter o pecado fora de nossa vida. Quando Deus diz que alguma coisa é errada, então ela realmente é errada. Não precisamos discutir, teorizar, culpar, dar desculpas ou sentir pena de nós mesmos. Precisamos concordar com Deus, pedir perdão e trabalhar com o Espírito Santo para tirar aquilo de nossa vida para sempre. Temo que as igrejas de nossos dias não estejam nem longe preocupadas com a santidade. As pessoas geralmente não ficam animadas quando pregamos sobre isso. E percebi que elas não compram muitos livros sobre o assunto. Uma nova série de mensagens sobre o tema do sucesso vende bem, mas santidade e crucificação da carne não são mensagens tão populares, pelo menos para algumas pessoas. Porém, graças a Deus, há um remanescente. Aqueles poucos e raros indivíduos que não estão apenas em busca de diversão, mas que pretendem glorificar a Deus com a sua vida, sendo tudo o que Ele pretende que eles sejam. Seja moderado em todas as coisas. Vocês não sabem que em uma corrida todos os corredores competem, mas só um recebe o prêmio? Portanto, corram a sua corrida, para que vocês possam tomar posse do prêmio e torná-lo seu. Todo atleta que treina se conduz com moderação e se domina em todas as coisas. Eles fazem isso para ganhar uma coroa que logo murchará. Mas nós fazemos isso para receber uma coroa de bênção eterna, uma que não pode murchar. Portanto, não corro de maneira incerta, sem alvo definido. Não luto como quem esmurra o ar e golpeia sem ter um adversário. Mas como um boxeador, esmurro o meu corpo, trato com dureza, disciplino por meio das dificuldades e o submeto, por medo de que depois de ter proclamado a outros o Evangelho e as coisas referentes a ele, eu mesmo venha me tornar inapto, não passe no teste, seja reprovado e rejeitado como uma fraude. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Aqueles de nós que pretendem correr a corrida para vencer precisam se conduzir com moderação e se dominar em tudo. Não podemos esperar que outra pessoa nos leve a fazer o que é certo. Precisamos ouvir o Espírito Santo e nos posicionar por conta própria. Paulo disse que ele esmurrava o próprio corpo. Ele queria dizer que o disciplinava porque não queria pregar a outros, dizendo-lhes o que eles deveriam fazer e depois deixar de fazer isso ele mesmo. Paulo estava correndo a corrida para vencer. Ele sabia que não podia desenvolver o seu potencial sem colocar o seu corpo, a sua mente e as suas emoções debaixo do controle de seu espírito. A autodisciplina é a característica mais importante na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida do cristão. Se não disciplinarmos a nossa mente, a nossa boca e as nossas emoções, viveremos em ruína. Se não aprendermos a dominar o nosso temperamento, jamais poderemos atingir o sucesso que nos pertence por direito. Medite nas seguintes passagens bíblicas.
Aquele que cedo se ira e cuja paixão se acende depressa, age loucamente. Provérbios 14:17. O que é lento para irar-se é melhor que os poderosos. Aquele que governa seu próprio espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Não seja o seu espírito rápido para se irar ou se irritar, pois a ira e a irritação habitam no seio dos tolos. Eclesiastes 7:9. Seja todo homem tardio para se irar, pois a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja e requer. Tiago 1:19-20. A afirmação de que a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja ou requer significa que irar-se não é a maneira correta de o homem se comportar. Isso não trará a coisa certa à nossa vida. Em parte, a justiça que Deus deseja e quer para nós é o desenvolvimento do potencial pessoal. Pessoas iradas estão ocupadas demais, ficando iradas, e por isso não têm êxito em ser o melhor que elas podem ser. Se realmente temos a intenção de correr a corrida para vencer, precisamos resistir às emoções negativas. Existem muitas emoções negativas além da ira, e certamente devemos saber quais são elas e estar prontos para exercer a autoridade e assumir o controle sobre elas assim que levantarem suas cabeças ameaçadoras. A seguir está uma lista parcial de emoções negativas com as quais devemos tomar cuidado: ira, amargura, depressão, desespero, desânimo, inveja, ganância, ódio, impaciência, ciúmes, preguiça, luxúria, ofensa, orgulho, ressentimento, tristeza, autocomiseração, falta de perdão. Corramos com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. A passagem de Hebreus 12:1, na versão Almeida Corrigida Fiel, não apenas nos encoraja a correr, como também a correr com paciência. Não podemos chegar ao resultado final sem paciência. Para ilustrar esse princípio, compartilho uma história extraída de artigos que foram publicados pelo jornal Houston Chronicle em 1997. A gelatina Gel O completa 100 anos neste ano e a história que cerca seu inventor é realmente irônica. Em 1897, Peter Reid usava diversos chapéus. Ele era operário na área de construção e se interessava por remédios alternativos, vendendo seus remédios para a dor de porta em porta. Em meio ao trabalho, ele teve a ideia de misturar sabores de frutas com gelatina granulada. Sua esposa deu a essa mistura o nome de Gel O. E assim, Whey tinha mais um produto para vender. Infelizmente, as vendas não foram tão bem quanto ele esperava, de modo que em 1899, Peter Reid vendeu os direitos de Gel O a Orator Woodward por $450. Woodward conhecia o valor de marketing e dentro de apenas 8 breves anos, o vizinho de Reid transformou um investimento de $450 em um negócio de $1 milhão. Hoje, nenhum único parente de Peter Reid recebe royalties das mais de 1 milhão de caixas de Gel O que são vendidas todos os dias. Por quê? Porque Reid simplesmente não conseguiu esperar.
Essa postura impaciente é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas nunca atingem o seu potencial pleno. Você deve se lembrar de que eu disse anteriormente que o tempo é uma das coisas que precisam estar entre o potencial e a concretização desejada. Peter Wright desejava a concretização do sonho de ficar rico com a sua invenção, mas a impaciência impediu ele de que desfrutasse seu potencial pleno. A paciência gera perfeição. Meus irmãos, considerem motivo de alegria quando vocês passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz paciência, mas que a paciência tem a sua obra perfeita, para que vocês possam ser perfeitos e completos, sem que lhes falte nada. Tiago 1, 2-4. Esta passagem nos diz que quando a paciência tiver aperfeiçoado sua obra, seremos perfeitos, totalmente desenvolvidos e completos sem que nada nos falte. Ela também fala sobre provações de toda espécie, e é durante essas provações que somos instruídos a ser pacientes. Como observei em meu livro Campo de Batalha da Mente, a paciência não é a capacidade de esperar, é a capacidade de manter uma atitude positiva enquanto esperamos. A paciência é o fruto do Espírito que se manifesta por meio de uma atitude calma e positiva. A impaciência é permeada por emoções negativas e é uma das ferramentas de Satanás, usadas para nos impedir de chegar à plenitude e à integridade. Hebreus 10:36 nos diz que precisamos de paciência a fim de que possamos fazer e realizar plenamente a vontade de Deus. Perguntei ao Senhor, quando? Milhares de vezes, até que finalmente percebi que, de acordo com o Salmo 31:15, o meu tempo está nas mãos dele. Deus sabe o tempo exato e certo para tudo. Nossa impaciência não irá apressá-lo em nada. Espere pelo tempo perfeito de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. O tempo certo é o tempo de Deus e não o nosso. Estamos com pressa, Deus não. Ele dá tempo ao tempo para fazer as coisas certas. Ele estabelece um fundamento sólido antes de tentar construir um prédio. Somos o prédio de Deus em construção. Ele é o construtor-chefe e ele sabe o que está fazendo. Podemos não saber o que Deus está fazendo, mas ele sabe, e isso tem de ser suficiente para nós. Talvez nem sempre saibamos, mas podemos ficar satisfeitos em conhecer aquele que sabe. O tempo de Deus parece ser um grande segredo só dele. A Bíblia nos promete que ele nunca se atrasa, mas também descobri que ele também não se adianta. Parece que Deus usa cada oportunidade disponível para desenvolver o fruto da paciência em nós. O dicionário Vini, de palavras em grego, inicia a definição de perseverança, em Tiago 1:3, como a paciência que cresce somente na provação. A perseverança é um fruto do Espírito que cresce durante a provação. Sou por natureza muito impaciente. Tornei-me muito mais paciente ao longo dos anos, mas toda a espera necessária para me ensinar a ser paciente foi muito difícil para mim. Eu queria tudo na hora. Finalmente descobri que podemos cair sobre a pedra, Jesus, e ser quebrados, ou a pedra cairá sobre nós e nos quebrará. Mateus 21:44. Em outras palavras, podemos cooperar com o Espírito Santo e não resistir à obra que Deus está fazendo em nós, ou podemos nos recusar e cooperar voluntariamente, e no devido tempo, Deus terá de lidar conosco com mais dureza do que Ele gostaria. No fim das contas, as coisas ainda cooperarão para o nosso bem,
mas é sempre melhor desistir de alguma coisa do que vê-la ser tirada de nós. Eu precisava entregar minha vontade à vontade de Deus. Precisava me colocar em suas mãos e confiar no tempo dele. Parece fácil, mas não foi, pelo menos não para mim. Sou grata porque o nosso temperamento natural pode passar a ser um temperamento controlado pelo Espírito. O fruto do Espírito está em nós e está sendo desenvolvido juntamente com tudo mais. Assim como o nosso potencial é desenvolvido, também o nosso caráter, juntamente com uma atitude semelhante à de Cristo. Tudo caminha em conjunto. Há várias coisas que precisamos passar pela linha de chegada, ao mesmo tempo para que ganhemos a corrida. Desenvolver o seu potencial sem desenvolver o seu caráter não glorifica a Deus. Se nos tornarmos um enorme sucesso e, no entanto, fôssemos ásperos com as pessoas, isso não seria agradável ao Senhor. Portanto, se temos sucesso em uma área, Ele gentilmente, porém com firmeza, bloqueia o nosso progresso naquela área até que as outras a acompanhem. Quando o crescimento do meu ministério começou a superar o meu crescimento espiritual, Deus, em sua graça, bloqueou o progresso do meu crescimento ministerial. Naturalmente, não entendi o que estava acontecendo e fiquei bastante incomodada. Passava todo o tempo repreendendo demônios e tentando fazer o que eu pensava ser uma guerra espiritual. Estava certa de que Satanás estava fazendo oposição a mim, mas no fim descobri que era Deus. Eu estava indo na frente dele e ele estava pisando nos freios, quer eu gostasse disso ou não. Não valorizamos nem gostamos de nada disso enquanto está acontecendo. Mais tarde, porém, entendemos que teríamos gerado um caos terrível se as coisas tivessem sido feitas dentro do nosso cronograma e não de acordo com o de Deus. A paciência é vital para o desenvolvimento pleno do nosso potencial. Na verdade, nosso potencial só é desenvolvido à medida que a nossa paciência é desenvolvida. Esse é o jeito de Deus, não há outro. Então, por que não se acalmar e apreciar a jornada? Se não desenvolvermos o nosso potencial, ele não será desenvolvido, porque não há ninguém interessado em fazer isso além de nós mesmos. Ocasionalmente, encontramos esses indivíduos raros que têm prazer em ajudar os outros a serem tudo o que eles podem ser. Mas eles são raros. Meu marido Dave tem feito isso por mim. Eu sou muito grata a ele por me ajudar a ser tudo o que eu posso ser. Estou tendo sucesso em ser eu mesma e desejo a mesma coisa para você. Descubra o que você quer fazer e comece a treinar a si mesmo para isso. Seja irredutível na busca por atingir o seu pleno potencial. Se você sabe o que pode compor canções, então desenvolva o seu dom. Organize a sua vida de maneira que você possa compor canções. Se você sabe que pode liderar o louvor, então pratique. Aprenda música. Cante com toda a sua mente e o seu coração e creia. Comece a liderar o louvor, ainda que no começo seja apenas você e seu gato, ou você e seus filhos. Se você sabe que tem talento para negócios e capacidade de fazer dinheiro, estude, ore, matricule-se em um curso, dê um passo de fé. Seja qual for o seu dom e o seu chamado, confie-o ao Senhor e comece a desenvolver o seu potencial. De alguma maneira devemos nos aperfeiçoar todos os dias. Devemos seguir em frente, esquecendo o que ficou para trás. Isso inclui os erros passados e as vitórias passadas. Até mesmo o fato de ficarmos presos à glória das vitórias passadas pode impedir que sejamos tudo o que Deus quer que sejamos no futuro.
Tome a decisão agora mesmo de nunca ficar satisfeito em ser qualquer coisa menos do que tudo que você pode ser.